Olá, bem-vindo ao painel Univale. A Univale vai sediar pela segunda vez, agora em outubro, entre os dias 23, 24 e 25, o segundo Congresso Internacional de Políticas Públicas, aliás, para a América Latina. O tema desse ano é Direito, Saúde, Educação e Meio Ambiente. Aqui no estúdio eu vou conversar com a professora Maria Glória Dietrich, que é uma das coordenadoras e uma das palestrantes também desse evento tão importante que vai reunir aí universidades do Brasil e também da Europa e da América Latina para discutir todas essas questões. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, é um grande evento que a Univale vai sediar pela segunda vez, um evento que acontece de 2 em 2 anos, né? Como é que estão aí as organizações e tudo mais para o evento acontecer a partir do dia 23 de outubro? Isto. Em primeiro lugar, dizer que bom que a gente pode ter esse espaço para poder falar de um evento muito importante, que é o nosso segundo Congresso Internacional de Políticas Públicas para a América Latina. E, nesse momento, este congresso está sendo em parceria com a Escola da Saúde, a Escola do Direito, através do nosso mestrado de Gestão de Políticas Públicas, a organização de todo o evento, que é um evento bastante grande, um evento que nós estamos esperando mais ou menos em torno de 1.500 pessoas inscritas, e um evento que tem um programa denso, até pela sua temática que está propondo, que é no campo do direito, da educação, da saúde e do meio ambiente. Temas extremamente importantes para esse momento contextual que o nosso próprio país se insere dentro da América Latina como um país que está num processo de desenvolvimento, mas que tem grandes desafios, por suposto, a ter que refletir sobre essas questões também. Então, o mestrado profissional de Gestão de Políticas Públicas da universidade, ele tem este objetivo que de 2 em 2 anos vamos realizar esse congresso. E o congresso quer ser um espaço educativo, crítico, para poder refletir questões numa perspectiva mesmo interdisciplinar entre vários pesquisadores que vêm de várias instituições do Brasil, mas também das nossas instituições coparceiras conveniadas da Europa e da América Latina. É interessante, professora, que, como a senhora falou, assim, a América Latina está passando por um processo, o Brasil por um processo novo, né, de uma política nova, em que se acredita aí numa nova política, numa nova realidade no Brasil, né, e outros países aqui da América Latina também, como a Venezuela, que a gente já tem toda essa, já sabe bastante através da mídia e tudo o que está acontecendo lá, inclusive venezuelanos que vêm para cá. Então isso é importante discutir essas políticas, né, professora? Sim. Este é um grande fenômeno que está acontecendo na América Latina, que é a questão das migrações. Né? É um fenômeno forte que as políticas públicas têm que ter este olhar também. E um congresso como este, quando nós estamos discutindo, por exemplo, direito, meio ambiente, educação e saúde, são temas que atravessam este fenômeno. Então, nós teremos mesas redondas e conferências que vão estar falando sobre esse novo contexto da América Latina e especialmente falando de nós, brasileiros, que temos a maior boa vontade, eu diria assim, e o comprometimento de ajudar o nosso país a se desenvolver. Porque quando existe um bom desenvolvimento equilibrado entre os processos de educação, porque, por suposto, a educação é um campo fundamental para que nós possamos ter um desenvolvimento
equilibrado. Quando eu digo equilibrado, eu estou falando de um desenvolvimento onde o cidadão exerce sua cidadania de uma forma saudável, de uma forma em que ele se sente copartícipe dos processos políticos, sociais, econômicos. Então, essas são questões que nós teremos que refletir fortemente. Então, teremos conferencistas como, por exemplo, professora doutora Maria Cândida Moraes, que é uma grande pesquisadora que reflete sobre a questão da educação e a necessidade da formação desde o ensino fundamental, médio e superior, dentro de uma perspectiva da inclusão de saberes inter e transdisciplinares para a formação do profissional crítico, criativo, capaz de ter a reflexão sobre a sua própria condição social. Quando a gente fala, né, em políticas, né, a gente não está falando de partidos políticos, né, e sim da política no termo que ela tem que ser, que é zelar, né, pelo cidadão e administrar os bens do país e dos direitos do cidadão também, né? Isso é muito boa a sua reflexão. É importante que quando a gente fale de política, nós estamos falando de política como ciência. Nós não estamos entrando em partidos políticos nem em suas ideologias. Mas, por suposto, falar de política é você falar daquela ciência que reflete as formas, as maneiras do bem viver em sociedade. Eu quero aqui dizer, por exemplo, quando Platão, um grande filósofo, na Grécia Antiga, refletia sobre o ato político, ele dizia que o ato político é um dos atos mais nobres que o cidadão pode ter na sua polis, na sua cidade. E este ato é um ato que tem que, com foco necessariamente no bem viver, na justiça, no equilíbrio da verdade na relação com os fatos. E dizia ainda Platão que o bom político, ou seja, o cidadão que sabe exercer a política nas relações, é aquele que é verdadeiramente um cidadão que não se autotrai. Ele tem uma coerência entre o seu pensar, o seu sentir e a sua ação, que é o agir socialmente posto. Então, e ainda brincava Platão, que não brincava tanto no diálogo com o grande Sócrates, dizia Platão que o bom político deveria ter sempre o perfil de um filósofo, porque o filósofo é aquele que ama a sabedoria e a verdade, e isso é fundamental para se viver a política como ciência que impulsiona o desenvolvimento de um país, de uma sociedade. A professora falou das coparceiras, né, que é a Universidade de Alicante e de Granada, na Espanha, e também a Universidade Simón Bolívar, né, da Colômbia. Essas universidades, elas também estudam essas questões das políticas públicas para a América Latina, principalmente as europeias. Sim. Nas nossas parcerias, por exemplo, hoje um dos grandes problemas que o mundo enfrenta é a questão da água. Políticas para a questão da sobrevivência das espécies no planeta demandam pensar a água, especialmente para a saúde do ser humano. Então, com a Universidade de Alicante, o nosso mestrado de Gestão de Políticas Públicas fechou uma parceria, um convênio, para dupla titulação, onde nossos alunos vão fazer estudos no Instituto Superior das Águas, na Universidade de Alicante, para pensar tecnologias
E mais do que isso, pensar maneiras de aplicabilidade aqui na nossa região, no estado de Santa Catarina, para a questão do cuidado com a questão da água. Então, políticas para a questão da água é fundamental. E nessa parceria já estamos em diálogo. Se nós vamos pensar o nosso município de Itajaí, no seu planejamento estratégico, está pensando fortemente a questão das políticas públicas para a questão da água, do cuidado e do uso, né? E claro, essa é uma grande, eu diria assim, esse é um grande espaço de saberes necessários para refletir. Então, e não só isso, mas, por exemplo, a questão dos mares. Nós precisamos repensar a questão das políticas para a questão marítima do Brasil, que é um país, por excelência, com uma costa extraordinariamente grandiosa. 8.000 quilômetros de costa, muita coisa, né? Então, inclusive, nós teremos uma mesa redonda que vai ser a discussão fortíssima com grandes autoridades do Ministério que virão discutir e apresentar projetos sobre isso. E o Brasil, aqui na América Latina, é um país que tem, por suposto, uma preponderância em termos de alargamento do seu território marítimo, né? Professora, como que isso pode chegar, né, às administrações públicas? Por exemplo, vocês vão fazer uma grande carta aí de Itajaí, por exemplo, nesse congresso e apresentar todas essas questões às administrações públicas, ao governo federal, ao governo estadual? Que maravilha o que você está me dizendo. Inclusive, no nosso comitê organizacional do congresso, nós falávamos que nós queremos fazer uma carta, a Carta de Itajaí, da nossa universidade, junto com todo o grupo coparceiros, inclusive nós temos presente também o Observatório Social de Itajaí, que está apoiando este evento. Então, tenho certeza que sairá uma carta significativa de intenções para ajudarmos o desenvolvimento do Brasil. Não só apresentar a carta in loco aqui em Itajaí, mas também levar a outras instâncias governamentais do Brasil e, por que não dizer, a instância máxima, que é a nossa presidência da República do Brasil, nosso presidente. Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Maria Glória a respeito desse congresso tão importante aí que vai pensar o desenvolvimento da América Latina, questões tão importantes como o uso da água, como a professora já falou, e a questão dos mares, né? Hoje, por exemplo, a ONU aí tem uma previsão de que se não tiver aí um freio no consumo de plástico, vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje a nossa convidada aqui no estúdio é a professora Maria Glória Dietrich, uma das coordenadoras e também palestrante aí do evento que vai acontecer em outubro aqui na Univale entre os dias 23, 24 e 25 de outubro, que é o Congresso Internacional de Políticas Públicas para a América Latina. São temas importantes aí para o desenvolvimento das cidades, do cidadão, inclusive uma temática muito forte que vai ser discutida aqui no Congresso, que vai ser aqui na Univale, é sobre a água, sobre o meio ambiente, sobre a poluição ambiental, né? É uma questão muito importante nesse século XXI aí, porque estamos realmente no limite. É isso mesmo, né, professora? A gente viu aqui que vai falar sobre saúde, direito, saúde, educação e meio ambiente. Temas aí que eles são interligados, né? Porque, na realidade, saúde, educação e meio ambiente estão interligados e o direito do cidadão também em ter um ambiente saudável, né, professora? Perfeito. Eu diria, nós, cidadãos planetários do século XXI, temos grandes desafios para as políticas públicas. E um dos grandes desafios é
a saúde do meio ambiente. Nós temos nossos mares, nossos rios, nossos terrenos, vamos falar dos nossos territórios altamente comprometidos com a questão do lixo. Lixo de muitos tipos, entre eles a questão do plástico, que é um grande problema, e este é um problema que temos que refletir. A ciência, o conhecimento na universidade tem que se ocupar de trazer algumas ideias e soluções para a questão da sustentabilidade. Então, este é um desafio para os cientistas, os pesquisadores, os professores, os nossos alunos. Como fazer, o que fazer, que tecnologias podemos criar, nos debruçar para depois, então, criar políticas públicas para isso. Porque já não é mais para amanhã, isto é uma emergência para a questão da sustentabilidade da nossa saúde, que está bastante abalada. Então, como você bem disse, se o meio ambiente está aí, ele tem que ser saudável. E para ser saudável, o campo da saúde também tem que se ocupar disso. Vivemos numa sociedade em que as pessoas estão bastante sofrendo. Há eu diria, há como um clamor de dor por uma saúde que está muito fragilizada. E políticas públicas para a saúde têm que ser repensado. O nosso próprio sistema de saúde, o SUS, está bastante fragilizado. Só que o humano está aí, está na sociedade. Ele caminha nas calçadas, ele anda nos ônibus, ele está no trabalho, está na escola, está na família. E ele precisa ser acolhido, porque uma sociedade que está adoecida também não pode produzir. Uma sociedade que não consegue ter a energia suficiente para viver primariamente e atender às suas necessidades básicas, o que podemos esperar desse humano? Então, nós temos que repensar também políticas públicas para a nossa saúde. E aí, falando de educação, como podemos cuidar do meio ambiente, viver saudavelmente, se não promovermos uma educação que empodere o ser humano, que ele saiba pensar diferente do que já pensou. Então, a educação, ela tem que ser revisada, ela tem que ser repensada. Eu penso que uma das políticas fortes que nós temos que levantar é repensar a educação, não mais disciplinar. Porque nós já temos suficientemente amostras que estão nos pontuando que o ser humano precisa pensar, ele incluído no seu processo de desenvolvimento. Não é só uma separatividade entre o conhecimento e a prática na vida. Haverá a necessidade de se pensar, sim, a síntese entre o que o ser humano pensa e o que ele vai implementar como tal. Cada vez mais vivemos o descarte do trabalho empregatício. Então, o ser humano, ele tem que ser alguém, um cidadão, capaz de implementar também o seu próprio trabalho. Então, isso demanda um outro olhar sobre a educação. E esses são grandes desafios. E aí, se nós entramos no campo do direito, por exemplo, nós sabemos que o campo do direito é um campo muito importante para os processos regulatórios na sociedade, o cumprimento da lei, etc. No entanto, nós vemos também o campo do direito muito fragilizado. Até se comenta que nós poderemos, daqui mais um pouco, entender que a profissão de advogado, ela desaparece. Tá,
Mas será que ela vai desaparecer mesmo? Ou teremos que recriar novas formas de atender os direitos e os deveres do cidadão? Então, eu acho que é todo um movimento que se passa para que nós possamos recriar-nos, né? Entender que a vida é dinâmica, tem uma dinamis criativa que a gente tem que entrar nesta dinâmica para dizer assim, é um outro tempo. Não é? É um outro tempo de nós reinventar-nos e também compartilhar isso socialmente, né? A professora falou de reinvenção, né? Vem a Simón Bolívar, o pessoal vem participar também da Colômbia. A Colômbia passou por um processo desse de reinvenção, né? Tirou aquela imagem negativa também de contrabando, de produção de cocaína e tudo. E hoje há falhas e tudo, mas a vida lá é um pouco melhor agora. Se descobriu para o turismo e tudo mais, né, professora? Isso, a participação da pesquisa, da ciência, é importante para essa questão também, mudar um pouco a realidade, né? Sem dúvida, eu penso que a ciência, ela tem um papel extraordinariamente grandioso. Por quê? Porque é através da ciência que se cria, se investiga e se cria nesses processos de investigação. Então, países como a Colômbia, que estão se reinventando, estão descobrindo seus grandes potenciais, porque tem uma natureza também extraordinariamente maravilhosa, tudo isso vem em função de um pensar político, onde a educação levanta conhecimentos, e aí a ciência, por suposto, está aí, tecnologias para dizer, vamos mudar o foco do nosso país. E um dos focos fortes que eles estão trabalhando firme e forte é justamente na questão do turismo e da cultura do povo. Gente, eu queria falar disto. É muito importante nas políticas públicas nós valorizarmos a cultura popular, porque isso nos traz vida nova, o povo se levanta nessa energia. E claro, um povo que se desenvolve não pode perder suas raízes culturais históricas. A gente vê muito isso no Peru, né? Assim, que realmente Sim. todo aquele artesanato característico, né? As mulheres vestidas com os trajes típicos na rua, então a gente vê muito isso lá também, né? Isso. E isso é tão verdadeiro. Quando a gente viaja, a gente quer ver muito a cultura daquele povo, porque é aquela cultura que te fala, que te traz uma expressão de raiz histórica do povo. E quando a gente vê isso, você sente que algo te preenche. Então, um país, ele precisa ter sua forte identidade cultural e histórica preservada e incentivada no crescimento, porque o desenvolvimento econômico passa por esse campo também da cultura. Então, a cultura, dentro do nosso congresso, estará sendo bastante prestigiada, onde, paralelamente com a programação científica, nós vamos ter uma programação cultural com vários eventos e atividades presentes. Uma delas é uma grande exposição de arte, como também movimentos de música, de literatura, e mais do que isso também de dança. Então, são atividades presentes na nossa cultura catarinense que a gente também vai mostrar para todo o público do Congresso e para os nossos parceiros internacionais que, quando chegam, também querem ver o que nós aqui temos e fazemos, né? Professora, para estreitar bastante a comunicação, né, entre pesquisadores, cientistas que vêm participar desse evento e o governo federal, assim, o governo federal vai participar desse evento, professora? Foi convidada a participar representantes do governo federal? Sim. Muito bem. Em primeiro lugar, nós já temos que agradecer ao governo federal, a partir da CAPES, que está patrocinando este evento. Então, nós encaminhamos um projeto à CAPES,
O projeto foi analisado e, entre muitos daquele edital, o nosso projeto foi aprovado. Então, nós estamos muito agradecidos porque ganhamos esta verba que dá para poder dizer, nós vamos fazer o Congresso, né? Segundo, que o governo federal está participando também, porque nós teremos participantes que vêm do Ministério da Marinha, então, do Ministério de Desenvolvimento. Então, nós teremos o prazer de estar com pessoas, autoridades, para poder compartilhar conosco ideias desse novo governo que está aqui, do nosso governo vigente, do senhor Bolsonaro. Então, será uma alegria poder estar aí compartilhando e vendo o que nós podemos também colaborar nesse sentido. Então, será um prazer muito grande a gente poder receber os nossos conferencistas todos, de onde virão, né? Tá certo, professora. Eu queria agradecer a sua presença aqui. O tempo esgotou mesmo, mas a gente vai ter a oportunidade de falar ainda sobre a sua palestra que vai ter nesse evento, que é Espiritualidade e Saúde, os desafios nas políticas de formação nas universidades, né? Então, a gente vai ter a oportunidade ainda de falar mais para frente sobre isso também. Obrigado, professora, e sucesso no evento. Sei que é muito trabalho até outubro ainda para organizar tudo, mas vai dar tudo certo e realmente a colaboração da pesquisa, da ciência é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. Esperamos as pessoas de portas abertas. A Universidade do Vale do Itajaí tem a alegria de receber as pessoas para um evento desta envergadura, né? Obrigado, professora. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.